Belamor Advocacia é hoje um escritório especializado em direito imobiliário e essa escolha da especialização vem da trajetória que nós tivemos com o mercado imobiliário. Então hoje a gente fala nas nossas soluções daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente participou da resolução dos problemas. É claro que a Faculdade de Direito, que todas as pós-graduações e os cursos que a gente fez acrescentam em conteúdo, acrescentam em conhecimento. Mas a gente sabe que a especialidade traz a necessidade de resposta prática, de respostas que realmente não tragam só o conteúdo de direito, mas que solucionem o problema de fato, né? Na prática, é como fazer na prática. Tudo começou há 26 anos atrás, quando eu fui corretor de imóveis. Eu era recém-chegado em Brasília, vindo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui, ainda fazendo faculdade, iniciei o trabalho como corretor de imóveis. Fui contratado por uma construtora e ali vivenciei as dificuldades de ser um corretor de imóveis, a relação com o cliente, a importância do imóvel como realização de sonho, como atendimento a uma necessidade das pessoas, das famílias, as especificidades dos imóveis comerciais e o objetivo deles, e também os sonhos, as expectativas que as pessoas têm quando compram um imóvel para ser um lar, para ser o local onde a família vai viver. Disso, eu tive necessidade de ter uma imobiliária, de ampliar a atuação no atendimento aos clientes, na quantidade de clientes e no volume de negócios. Tive a minha imobiliária, então. Formei uma equipe que cuidava dos aluguéis e uma outra equipe comercial que cuidava da venda de imóveis usados. Éramos, então, uma imobiliária que fomentava carteira de locação e venda de imóveis prontos, imóveis usados. Ali eu pude vivenciar por cerca de 6 anos as dificuldades que a gente vê ainda hoje no mercado de locação. A relação com o inquilino, a manutenção de imóvel, de quem é a responsabilidade, se é do locador, se é do locatário, os problemas de contratação, análise de cadastro, inadimplemento, né? As dificuldades de uma ação de despejo, de cobrança de aluguel. Em tudo isso, a gente participou do fomento das soluções, porque éramos a imobiliária, estava com a gente a missão de resolver todos esses problemas. Isso é administrar imóvel, isso é administrar carteira de locação. E nas vendas de imóveis, não menos diferente. A equipe de vendas precisa de instrução, precisa de motivação, precisa de fomento, é preciso captar imóvel, é preciso ter essa relação com o cliente que volta na imobiliária, com outros imóveis, indicando outros clientes. Isso tudo foi vivenciado enquanto a gente esteve com a imobiliária própria. Ou seja, a gente viveu na pele, a gente viu como dono de uma imobiliária as questões relacionadas à equipe, colaboradores, procedimentos, contratos e a lida com os clientes e a realização de negócios. Até que um dia apareceu uma imobiliária bem maior do que a nossa e com a intenção de comprar a nossa carteira e me levar para montar um departamento comercial nela que até então só atuava com locação. Eles tinham mais de 1.000 imóveis de locação, mas não tinham ainda atuação, não tinham um departamento comercial. E eu fazia bem isso à época, fiz com a minha imobiliária, com a minha equipe, e então ela comprou a minha imobiliária para absorver a nossa carteira de aluguel e eu poder ir para lá, então, implantar o departamento comercial. E assim foi feito. Lá numa imobiliária que até então tinha tradição em aluguel, nós começamos um departamento comercial. Desde definir os procedimentos e os processos para captação de imóveis, o trato com os clientes, as vendas, até formar a equipe, montar a estrutura física e ver tudo isso acontecer. Essa imobiliária trabalha até hoje com essa metodologia, com esse desenvolvimento que foi feito, e em algum momento a gente entendeu que o mercado imobiliário estava muito pungente na área de lançamento, na área de imóveis vendidos na planta ainda.
eram construídos e já eram vendidos durante a construção. E nisso houve uma oportunidade para que eu montasse uma equipe de vendas de imóveis de lançamento e passasse a atuar então nesse mercado que estava muito pungente. Ali então nós vivenciamos as dificuldades participando das soluções de contratos imobiliários de compra de imóvel ainda no projeto. Então, uma vez no mercado de lançamentos, de imóveis vendidos ainda na planta, ainda em construção, nós vivenciamos os dificultadores que o mercado encontra nesse sentido. Atrasos de obra, defeito construtivo, contratos, cláusulas específicas, formas de pagamento do imóvel na planta. Então, uma vez no mercado de lançamentos, lidando com o imóvel em construção, o imóvel que estava sendo vendido ainda na planta, nós vivenciamos as dificuldades específicas desse produto, dessa transação imobiliária, que passava por cláusulas específicas nos contratos, por defeitos construtivos, atraso na obra, diferença na expectativa que era gerada no material publicitário, no que estava realmente sendo entregue, também dificuldades de pagamento pelos compradores, enfim. Nós participamos das soluções para esse rol de problemas que é específico da incorporação imobiliária. Isso fez com que a gente desenvolvesse o treinamento da nossa equipe e isso fosse visto por empresas maiores. Então as incorporadoras viram o desenvolvimento que a gente tinha de treinar a própria equipe e capturou isso e nos contratou para treinar equipes maiores. Então a gente passou a formar e treinar toda a equipe para as construtoras e imobiliárias que iam fomentar a venda de imóveis em lançamentos. Aqui a gente teve uma repercussão maior no mercado imobiliário. A Delamora passou a ser um nome mais conhecido por causa da relação com mais pessoas, com mais corretores de imóveis, imobiliárias e construtoras no mercado imobiliário. Nessa época, então, formávamos equipes maiores, 100, 150, 200 corretores, e era preciso treinar todos eles para os lançamentos que eles iam participar como vendedores. O mercado imobiliário passou por um período em que as construtoras enxergaram um risco muito grande em continuar a construção. Foi quando no Brasil a gente começou a ver os efeitos da crise nos Estados Unidos em 2008 e da crise na Europa em 2010. Então o mundo inteiro já sabia o que era bolha imobiliária e os efeitos disso, o quanto o mercado imobiliário em crise pode repercutir em todas as outras economias. E chegou nessa época no Brasil, então todo mundo já tinha esse conhecimento. Muito embora não estivéssemos vivendo uma bolha imobiliária ou uma crise do tamanho que foi, com a repercussão que foi a crise na Europa, o brasileiro já tinha esse conhecimento e sabia desses efeitos. Então, se os investimentos nos imóveis e a necessidade, então, de construir e de lançar e vender ficou muito diminuída. E foi isso que a gente viu aqui no Brasil, então, como uma crise imobiliária nesse momento. Então, sem a expectativa, sem a perspectiva de construir e lançar, as construtoras então não precisavam mais formar e treinar a equipe, né? E aí eu estava exercendo essa função naquele momento, fui buscar um outro nicho de mercado, que foi o serviço de síndico profissional para condomínios e perícia imobiliária para os tribunais. Nessa época ainda só no TJDF, que é aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Como síndico profissional, eu pude vivenciar nos condomínios que eu administrei as dificuldades na relação de vizinhança, nos problemas no uso das áreas comuns, na cobrança de condomínio, os problemas que normalmente acontecem dentro do condomínio, no que tange ao direito imobiliário. E as perícias me trouxeram uma larga bagagem na avaliação de imóveis, que naquela época tinha a finalidade exclusiva de atuar para o judiciário, né? Então eu fui nomeado durante esses anos, já 19 anos de perícia imobiliária, eu fui nomeado em centenas de perícias e hoje a gente já alcança os tribunais não só do DF, mas também do Goiás, de São Paulo e de Minas Gerais. Por fim, então, eu me formei em Direito e aí sim, montei a Delamora Advocacia,
já com essa vocação de ser especialista no direito imobiliário, porque a gente trazia essa bagagem, essa trajetória de relacionamento com o mercado imobiliário. Não havia outra escolha, não havia outra opção, senão seguirmos com aquilo que a gente já tinha soluções, já havia participado de todos os segmentos dentro do mercado imobiliário e sabia como atuar para trazer soluções de forma preventiva, consultiva e também o contencioso. Desde então, a gente segue com a atuação específica no direito imobiliário, tem como nicho de clientes as imobiliárias e os corretores de imóveis, e porque eles fomentam essa especialização à medida em que trazem todos os problemas que acontecem no mercado imobiliário para que a gente participe das soluções. E a gente agrega isso ao cliente que é construtor, ao cliente que é proprietário de imóveis, que é locador, locatário, que está agora comprando um imóvel, que vai contar com a nossa experiência em todos esses 26 anos, em todo o tempo que a gente atuou nessas áreas do direito imobiliário, nessas áreas da atividade imobiliária, participando das soluções, para ter agora uma medida preventiva, consultiva, ou até a solução do problema no processo judicial, aplicando essa experiência prática que foi vivida e não só o conhecimento acadêmico e as pós-graduações, os cursos que a gente vem fazendo até hoje. De forma que a Delamore Advocacia hoje é um escritório especializado em direito imobiliário que traz na bagagem soluções práticas encontradas em toda essa trajetória de 26 anos de atuação nos diversos segmentos do mercado imobiliário. Eu sou o Delamore, sou fundador da Delamore Advocacia, que é especialista em direito imobiliário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e acompanhe os nossos conteúdos.